município de União do Oeste foi emancipado pela Lei 1104/88. Antes, a área pertenceu a Chapecó até o ano de 1961 e, posteriormente, a Coronel Freitas. Sua ocupação dá-se a partir de meados do século XX, quando caboclos advindos do estado do Rio Grande do Sul sedentarizaram-se em suas terras por acreditarem tratar-se de terras devolutas, governamentais, e que logo poderiam ter a posse pacífica das mesmas. Já tinha bastante morador que vieram, e um morava ali, outro morava tudo. Mas ninguém era dono de terra, só ia ali, eu vou morar ali, tem uma fonte d'água e ia ali. O dono apareceu depois de um tempão daí que foi desmatado e daí foram aparecendo daí para vender. Mas senão antes era assim. Chegamos aí em Santa Catarina, do lado do Burro Branco, é a barca do... Acho que viu falar do Albino Crode. Pusemos no outro dia cedo, daí vieram os carroceiros que tinha, ajeitaram. Daí foi lá e carregou a parte da mudança que podia carregar, ele levou. Lá onde nós ia morar, lá em cima, meio dia de viagem, sabe? Chegar lá e voltava a estrada, não tinha estrada, era só carreira, só. Viemos enchendo de lá e viemos. E se enchemos ali, daí depois que nós estávamos ali, daí começou a vir uns e vinham outros, e vinha tudo, tomada de parentais, tudo atrás. Mas a hora que entramos ali era puro sertão, de lá de cima um lote, aí ia embora, não tinha mais. E nós para plantar um pezinho de milho, um pezinho de feijão, tinha que derrubar o mato. Não tinha nada de devasso, sertão velho. Que a gente tinha medo, eu ia lá para comprar e não comprava, homem. A gente podia ter comprado cada vez uma área grande, mas eu peguei 2 advogados e paguei uma palestra com eles para me explicar. Digo, eu queria que vocês me contassem, uma forma dessas terras onde nós temos em cima lá. Digo, se a gente compra, digo que eu estou com um negócio de comprar um pedaço grande de terra. Se essas terras, digo, eu não estou a par, porque lá no Rio Grande era diferente. Lá na terra do Estado. Aqui era de companhia. Então lá quem tinha entrava, morava na terra do Estado, não tinha que comprar do que estava em cima, né? Mas pagar preço legal de terra. E o sítio aqui não. Os direitos aqui comprava com uma égua velha, comprava uma morada, né? Dava uma égua aí por uma morada, né? Nos anos de 1920, em Passo Fundo, foi fundada a colonizadora Bertazzo Maia e Cia, que adquiriu algumas terras de particulares do oeste catarinense e recebeu algumas terras do governo do estado de Santa Catarina. Entre elas, as terras onde está situado atualmente o município de União do Oeste. A colonizadora foi responsável por comercializar terrenos aos descendentes de imigrantes advindos do estado do Rio Grande do Sul, que chegavam à região com o título de terras nas mãos e eram orientados pelos funcionários sobre a localização dos lotes. A região oeste de Santa Catarina tem uma particularidade. A ocupação foi realizada por empresas colonizadoras particulares. Eram empresas que constituíam capital privado, compravam as fazendas existentes e uma parte acabavam recebendo do governo e revendiam as terras, preferencialmente para colonos advindos do Rio Grande do Sul, que já estava em uma escassez de terras para quem queria produzir. No período dos anos 30 a 40, quando se inicia a ocupação do território do atual município de União do Oeste por colonos vindos do Rio Grande do Sul, o responsável da colonizadora por esse território era o senhor Vitório Alberti, que organizava além das vendas a ocupação dos lotes. Era da empresa Bertazzo, e era o Vitório Alberti que era o representante da empresa, né? Aquele que vinha mostrar as terras para os caras que queriam entrar aqui para comprar e tal, né? Então, era da empresa Bertazzo, o pai sempre falava, né? O pai comprou da empresa Bertazzo. Já pegou, o vendedor era o Vitório Alberti. Aquela vez que o falecido pai comprou essa moradia ali, mas tinha esse morador que o pai comprou, tal de Bastião Tomé, a moradia dele. Mas era a empresa do Bertazzo.
Tinha o Vitório Alberti, mas o que tinha, onde nós morava lá era do Vitório Alberti. Não era incomum o colono chegar ao lote comprado e estar parcialmente ocupado por caboclos, o que gerava a necessidade de negociação sobre a posse. Eu vim daí ali, que estava cheio de gente, né? Aí eu toquei comprar os direitinhos deles, né? Para eles saírem. Além do senhor comprar o terreno, o senhor teve que comprar dele. Sim, eu paguei a terra 2 vezes, né? Eles me provocavam, me abusavam, precisa ter paciência, né? E fui indo aí um dia, digo, mas eu vou me informar. Fui a Jacinto. Daí, informei com um advogado, né? Como é que eu tinha que fazer, digo, porque eu não entendo isso aí. Sei que lá onde nós morávamos, em Concórdia, tinha os 4 marcos, ali você era dona, né? Daí ele diz, olha, você faz assim, não tem outra coisa, né? Mas quando chega meio de novembro, dezembro, eles estão mal. Eles precisam de dinheiro, é uma crise, era brava mesmo naquela época, porque daí os paiolas estavam secos, não tinha. Eles tinham que arrumar um dinheiro para viver, né? E daí eles vendem. Daí eu comprava deles. Em alguns casos, os poceiros eram expulsos pelas autoridades de Chapecó. Porém, na maioria das vezes, a solução era pacífica com a compra do direito dos caboclos, valor da benfeitoria pelo colono. A empresa conseguiu uma lei, veio o policiamento de Chapecó e fez despejo dessa turmaiada ali em volta ali. Muitos bodegueiros foram à falência. Por causa disso ali. E daí uma vez comprava com 1 ano de prazo lá, tudo no e veio a empresa, daí conseguiu um direito para mandar essa turmaiada embora dos terrenos em volta, porque daí a turma do Rio Grande vieram gente mais agarrada, comprava as quadras, etc., mas onde quer, e metiram a gente de cima. E daí então eles conseguiram aquele despejo ali em volta ali, e mandaram embora essa gente ali, daí muitas bodegas foram à falência, pode falar por tudo, as bodegas que tinham em volta, faliram tudo. Deus o livre, no ano 64 eu esteve lá. Estavam fazendo um despejo. Mataram quanto rancho, quanto rancho. A polícia se meteram lá meio facão. A polícia e o filho do Alberti tacavam fogo. Queimavam, tinha que sair. E ali um caminhãozinho para levar as coisas. E o Simão Lopes, a maioria. Antes houve um despejo dos moradores que tinha. Em Santa Terezinha tinha naquele tempo chamavam os inspetores que cuidavam a região, assim, né? Sim. Daí ele andou avisando o pessoal, tudo, quem queria fazer um requerimento de terra para morar, para ter a terra de dono, porque daí ele fazia os documentos, era dono, né? E em vez daquilo era invertido. Eles fizeram aquelas reunião e pediam para o pessoal sempre participar daquelas reunião ali para assinar o requerimento, né? E o finado pai quis ir lá, daí eu fui junto com ele. Na hora que estavam assinando, eu disse para o finado pai, digo, não assine esses papéis aí. Disse, por que nós viemos para assinar? Eu digo, não assine. Deixa passar. Se eles ganharem, nós ganhamos também. E não deixei ele assinar os papéis. Aqueles papéis daquele requerimento foi para o despejo. Para cada morador que assinaram ali, eles vinham ali e tiravam. E nós que não assinemos nada daqueles papéis, nós ficamos morando ali até que chegou o tempo de nós comprar um pedaço de terra também.
Tanto os colonos como os caboclos viviam da subsistência nos primeiros tempos, construindo suas casas com os recursos existentes na natureza. As moradias eram essencialmente de madeira com telhado feito de tábuas lascadas. Até os móveis eram feitos de forma artesanal e, obviamente, rústica. A vida estava calcada em cima do trabalho e do desbravar a região precariamente habitada. Era só uma tábua lascada, machado assim, tirava as tábuas. E daí punhava um cepo de madeira alto assim, fazia uma valeta em cima, enfiava ali, pregava lá umas travessas assim, aquele pedacinho, e daí cobria com as mesmas tábuas, ali. Depois, com o tempo, daí apareceu um encerrador, que era uma tora, uma serra muque, ele pega a serra e tchau, tchau. Um embaixo e outro em cima. Aí serraram a madeira, nós fizemos uma casinha de porão, estava serrada, aí foi melhorando assim, devagarinho. Era uma casa de madeira, a do pai era baixinha, assim, tinha um porão, mas não era muito alto. E daí esse tio, que era cunhado, que era irmão da minha mãe, eles fizeram uma casa alta, bangalô, e daí tinha um cepo de madeira grosso, embaixo não era fechado. Era de tabuinha aquele tempo a casa. Daí as tabuinhas nós lasquemos, fizemos lascada a tabuinha. Um ponto importante a se entender é que esta região onde está a União do Oeste era uma região de selva. Então as pessoas que ocuparam acabaram vivendo isoladas das colônias mais antigas. Logo, nós vamos ter ausência de escolas, nós vamos ter ausência de hospitais, e as famílias tinham que se virar com o que elas tinham. Do que se produzia na região, se utilizava tudo para a sobrevivência. E um ponto importante quando falamos em mata, dessa mata você fazia a casa, você fazia o guarda-roupa, você fazia a cama, tudo vinha ou do extrativismo, da plantação ou da caça e pesca. Essa era a forma que as pessoas tinham para sobreviver. Logo, as crianças auxiliavam nos afazeres da casa. Um ponto sempre bacana de se falar sobre o camponês, uma criança de 6 anos já produzia o suficiente para poder sobreviver, para se sustentar, e a partir dos 6 anos começava a dar lucro para a família, produzir excedente. Por isso que quando as pessoas falam que trabalhavam na roça com os pais, não era meramente uma questão pedagógica para aprender, não, era trabalho pesado mesmo, como diria o italiano lavoro. Quando comecemos a fazer roça, eu começava a fazer roça, sabe? Tinha que fazer daí tudo de serrote e foice. Daí tinha que amontoar aquela madeira e queimar para fazer um pedaço de terra limpa, porque como que tu ia plantar milho no meio das galheiradas, né? Mas nós trabalhamos, a piazada lá de 8, 9 anos, cada um tinha enxada. A partir do desbravar, organizar a região, surgia uma ideia de comunidade. Daí criamos uma comunidade ali com o tempo. Comunidade, não tinha nada, só uma escolinha. Daí arrumamos para lecionar também. Arrumamos a casa que era nossa, já estava na mão de outro. Daí ele cedeu, primeiro o porão, né? Fechamos o porão e lecionava lá. Veio uma professora de Cotovelo, a Iracema, que está viva hoje, está ali no Tarumãzinho. E daí ela lecionou um ponteiro de ano. Depois Alberti foi prefeito, ele deu uma escolinha para nós. Depois o Basso foi prefeito, ampliou a escola. Me deu um pavilhão que estava em Santa Terezinha, e nós demos a nossa escola, era de madeira, para a cabeceira da Barra da Europa. Daí fizemos um pavilhão para... O Alberti tinha feito uma de material, né? Escola. Daí então, ele cedeu o pavilhão de Santa Terezinha, nós emendemos tudo, fizemos um pavilhão para a comunidade. E como a gente era católico, então se reunia aquelas poucas famílias, as 2 famílias que moravam aqui e a nossa. No domingo a gente se reunia piazada assim para brincar.
E rezava o terço primeiro. E na época da quaresma a gente fazia o sepulcro no canto da casa, dentro de casa, na pura terra, só que o chão era batido, a gente jogava cinza e molhava e socava, ficava que nem um piso. A gente varia, não saía pó, ficava bem firme. E assim foi indo, até que construíram uma escolinha. Depois da escolinha ficou uns anos assim, depois vieram mais moradores, daí começaram a formar uma pequena sociedade e daí quiseram fazer a pequena capela, que era de madeira, daí a capela. Então depois, quando a capela estava pronta, como não tinha padre, então colocava um rádio, foi colocado um rádio dentro da igreja para domingo escutar a missa, o rádio e a bateria. Vocês já viram conversa aí? A gente escutava, não assistia, só escutava, porque não aparecia nada. Fui indo, até que depois começou a normalizar mais, as estradas mais melhoram um pouco, começou a vir os padres, daí de vez em quando, mas era lá 3, 4 meses, olha lá também. Nós começamos, porque nós era católico, né? Daí no domingo se reunia, porque depois começou a entrar uma família, 2, 3, sabe? A Rosa Gubert, Coroane, ele morava lá, onde morava o Vito Tomazelli, não sei se você sabe lá. Onde que tem a sede do Walter Fedato lá. Aquele Vito lá veio uma família grande, né? Esses Tomazelli, a falecida Terezinha também era uma. Ela se criou junto com nós. Terezinha lá do Beijinho, sabe? Daí começaram a rezar o terço, daí lá em casa. Daí vinham lá no domingo de tarde. Depois, para fazer um fundo, fosse dizer, para começar a fazer alguma coisa, era com doação. Né? Se tinha 8, vamos dizer, 8 famílias ou 10, todos davam uma galinha. Uma galinha ou outra coisa, alguma coisa assim, né? E depois assava aquela galinha, depois a pessoa mesmo que deu, comprava. Daí eles pegavam doce, faziam bolacha e essas coisas, botavam tipo um botequinho lá. E daí lá começaram a fazer um pouco de caixa, de dinheiro, né? Assim. Só que depois daí foi mudado para Santo Antônio do Meio. Importante frisar que boa parte das estradas que interligavam os moradores e essas comunidades que estavam surgindo foi construída pelos próprios colonos, a MUC, e uma parte menor pela colonizadora. Aqui se tem uma total ausência do Estado. O boi, arrancar pedra na estrada, o arado, arrancar pedra na estrada, daí pegava, por exemplo, uma equipe aqui, 3 dias, ali de lá para frente mais 3 dias outra equipe, lá para frente mais 3 dias outra equipe, para abrir a estrada. Com o boi arrancar pedra, daí pegava o virador, daí tem ainda o virador embaixo da casa ali, enganchava com o virador para tirar as pedras fora da estrada. Nós começamos a abrir aquela estrada, que eu já ajudei também, abrir essa estrada daqui da União do Oeste até Rio Chapecó, que tinha uma barca lá, tudo no braço. Rolando aquelas madeiras, cortando e fazendo, abrindo estrada para fazer o... Fizemos a muque. A MUC? Sim, arado e picareta. É porque é muito trabalho de te mostrar onde que nós temos ainda os barrancos onde foi cavocado. Tinha que dar 6 dias de serviço, abrir estrada, derrubar pau assim de machado, arrancar os tocos, e daí com o picão cavocando e para abrir a estrada a MUC. Uns iam na frente e outros iam atrás e fazendo tudo. Mas isso tinha quantia de gente, tudo junto, trabalhando. Daí aqui a estrada, na verdade, que ia para frente, nós começamos com picão, fazer a MUC, né? Não tinha estrada, na verdade, só umas picadas. Aí quando nós íamos no moinho, Pinhalzinho, para frente, Pinhalzinho lá. Daí do outro lado do rio, lá os cavalos, quando cruzavam, ele afundava assim, então não podia botar, trotear assim, tem que só a passo, senão caía o cavalo. E buraco que fazia de inverno,
apoiado, né? Assim surgiram as comunidades de Parafusinho, Barra da Europa, Adolfo Conder, Santo Antônio do Meio, Linha Santa Terezinha, Linha Bonita. Essas comunidades eram organizadas por etnia e quase familiares, dado que os primeiros colonos incentivavam a chegada de conhecidos e principalmente parentes. Assim ia crescendo populacionalmente a localidade. Obviamente que com a abertura das estradas ampliaram-se o número de habitantes que contavam com a hospitalidade dos já estabelecidos para conseguirem um teto sobre as suas cabeças, até a construção da casa própria. Esses anos era uma coisa assim mais, era uma coisa que todo mundo se ajudava quando eles vieram aqui os primeiros. O pai tinha uma casinha lá embaixo, para tu ver. O pai deu lugar para várias pessoas, moraram no porão ali até que eles construíram casa e tal. Vários vieram morar ali no porão, o pai tinha uma casinha lá e morava no porão. Né? O pai era uma criatura boa, sempre, né, tentou contribuir e se ajudavam bastante na época. Cada ano vinha morador novo. Porque daí, quando chegou a entrar, começaram a abrir estrada, a população comprou, começou a entrar e comprar. Daí foi crescendo, né? Foi vindo cada vez mais e um parente trazia o outro. Então tinha um, que era o meu colega, né? Tinha um irmão dele que veio para cá, tinha uns primos dele que veio. Ele veio visitar eles aí. Daí achou que o lugar aqui era bom, né? Daí ele veio de mudança. E daí um puxa o outro, né? Vem visitar, ficar gostando do lugar. E foi que o pessoal veio para cá. Mas veio bastante lá em casa. Gente do Rio Grande que acabaram vindo morar para cá, né? E eles tinham mais confiança em vir lá em casa. Mas depois foi um tempo que o pai construiu uma casa mais grande, né? A gente recebia o pai, meu Deus, ele recebia porque ele não se preocupava com nada. Eu tinha bastante brasileiro, lá debaixo da casa do meu pai, tinha bastante brasileiro. Muito, muito bem nós se dava, se às vezes faltava comida para eles, a mãe mandava nós levar comida para eles. E quantas vezes nós ganhava porco, assim, me lembro que tinha que repartir com eles, porque... Dava dó de ver, né? Eles ajudavam? Eles vinham ajudar às vezes na roça, mas trabalhar, sabe? Mas nós não cobrava, assim. A comida que tu dava era de graça, não era assim. Dizer, vamos cobrar essa comida, não existia isso aí. Tanto caboclos como colonos eram essencialmente católicos. Logo, nas localidades após a estruturação mínima de uma comunidade, se iniciava o trabalho de construção de uma igreja. A igreja está lá na Barra ainda, eu ajudei 2 cepos, fazer os buracos e tudo. Cada um trabalhava 3 dias, de grátis, para ajudar, né? Aí se reuniram, mas naquela época lá era muito grande, era Parafusinho, era uma parte do Tarumãzinho, Ia Vermelha, Barra da Europa, Cabeceira. Era um povo que tá louco, tudo só ali, que não tinha outro lugar de comunidade. Daí... Cada um 3 dias. Daí, quando encerrava, podia trabalhar ganhando. Aí nós começamos. Ali, devagarzinho, levantemos a igreja, bem caprichadinha lá, tudo. Precisava 50 para ajudar a trabalhar, os 50 vinham, né? O povo estava de acordo. Daí pegaram um carpinteiro bom, que era o tal de Nova Erechim, era. E daí como pegaram e não vamos parar. Material tinha, se faltava, meu irmão tinha comércio, ele respondia. E povo para trabalhar também não faltava. Eles gritavam, vendendo bolo, coisa. O teu pai, o falecido João, tanto, 12, 13, 15. E daí o pessoal oferecia o dinheiro, então eles aumentavam. Ia vendendo, fazia a rifa para a igreja. Para a igreja. Até nem tinha igreja quando vimos que tinha um tal de Pasa morando ali. Eles puxavam de lá para cima no mato com os boi, as toras, para fazer de certo embaixo. Fazer a igreja. Não tinha igreja, tinha só um oratório.
um pequeno capitel ali no fundo. Nessa igrejinha primeira aí, eu entrei com um pouquinho de madeira, outro entrava com uma tábua, outro com duas, daí fiquemos aí 5, 6 anos, assim, com essa igrejinha. Resolvemos fazer essa igreja ali. Não, agora foi mudado. Aquela outra velha, mas nesse lugar mesmo lá. E desse tamanho mesmo, resolvemos fazer. O mestre disso aí foi eu e o finado Télio Zate. Nós tiramos madeira do mato dos Nissola, esse que eu comprei a terra. Tiramos toda a madeira daí. E os maté, esse o Vitor tinha entrado de recém com serraria aí. Cerrou tudo de graça para nós a madeira. Não cobrou nada. Um detalhe importante é que a ideia não partia da diocese, mas das próprias pessoas que no início recebiam um padre que vinha a lombo de burro, geralmente de Coronel Freitas, para rezar a missa, batizar as crianças e realizar demais ritos litúrgicos. Porém, ele vinha de tempos em tempos e ficava hospedado na casa dos colonos e rezava a missa também de forma improvisada. O padre concordou, mas a ideia mesmo veio do povo da comunidade, porque a maioria já tinha família, né? Então nós já era tinha bastantinho meio criado, e as famílias eram enormes. Tinha uns de 10, uns de 12, até 15 filhos. Veio um padre, um veio trazer ele de Coronel Freitas. Foi a primeira missa que foi rezada ali na União, foi aquele. Eu estava trabalhando lá, daí me chamaram lá dentro, lá para mim ir lá. Eu fui lá, cumprimentei os dois que estavam ali, mas eu ia saber se era padre ou o que era, né? Não conhecia. Daí eles pediram para mim acompanhar ele, para vir no lugar que eu conhecia, onde é que ele tinha que ir, né? Ele veio rezar uma missa ali para baixo daquela ponta que vai para o Conde, para lá de baixo ali, tinha uma casa do Stanilau Campo. Daí, em primeiro lugar, nós viemos ali. Mas ele de a cavalo num burrinho, né? O padre. E daí eu fui junto com ele. Mas daí tinha que vir ali, depois ele ia em Santa Terezinha, saía dali para ir lá em Santa Terezinha de volta. Daí a primeira vez que veio o padre lá, ele veio avisar que outra vez, porque ele já ia em Santa Terezinha, né? Avisar a mãe que ali um tempo ele ia rezar a missa lá na casa nossa. A mãe quase caiu de costa. Tinha o tio João e a nossa casa, 2 casas meio perto, né? Daí a gente pegou um pouco das coisas da nossa casa e levamos no tio João. É porque tinha 2 que vinham, tinha o padre e tinha um brustulinho lá de Simão Lopes, que vinha a cavalo, vinha acompanhar o padre, né? Aí, daí tocou da pouso, né, uma noite também. Eu lembro sempre que a mãe pegou nós tinha tipo uma gamela assim, pra gente se lavar os pés. E deu aquela água pro padre se lavar os pés. Aí, o padre disse que não precisava, mãe, ele ia se pegar a água. Mas era bem legal o padre. E daí rezaram a missa numa casa e na outra casa a gente dormiu. Tudo meio amontoado lá, dormimos tudo lá no tio João, daí. A primeira missa. Mas tinha lá embaixo uns 15, 20. O padre vinha a cavalo para rezar a missa. E que daí ele vinha de Coronel Freitas, né? Daí eles dormiam, eles comiam ali. Na casa do pai sempre foi recebido o padre, dado de comer, o Frei Elvico. Não, nós, piazada, não entrava na sala, não. Era só os adultos e era assim, uma comida diferenciada, né? Daí quando vinha o padre tinha umas comidas boas, diferentes. Quando pensamos em União do Oeste, pensamos na união de comunidades que surgiram de forma isolada, sem interligação. Logo, uma coisa típica do colono, como também do caboclo, é a sua religiosidade. Ambos são católicos. E para o católico, se não tem padre, se não tem igreja, não tem Deus.
Então essas pessoas se auxiliaram e construíram igrejas, uma em cada comunidade. Com a madeira existente na mata, alguns doavam a madeira, outros doavam dias de serviço, essa madeira era arrastada, ela era cortada e a igreja era erigida para que os padres pudessem rezar as missas. Ponto importante é que não foi uma solicitação do clero, não foi uma solicitação do padre, do bispo para fazer a igreja. Foi a própria vontade da comunidade de erguer o Templo Santo para que as missas fossem rezadas, para que as crianças fossem batizadas e que os casamentos fossem realizados. A educação no início dava-se de forma improvisada. Os colonos construíam as escolas de madeira em locais cedidos e os que sabiam um pouco a mais ensinavam os que sabiam menos. Apenas pelos idos dos anos 60 que professores com instrução acadêmica foram enviados pelo município de Coronel Freitas para educar as crianças. O pai cedeu a terra para se fazer a escolinha que dizia e a igreja. Você estudava e rezava ali, né? E depois, no decorrer do tempo, daí foi entrando mais gente e compraram as terras ali e construíram a igreja e a escola, né? Que até hoje está aí os dois, né? A escola e a igreja, né? E professores, passou uns 50 professores mais ou menos aí. Nós estudávamos da primeira à quarta série todos juntos, na mesma sala. Mas teve bastante gente que passou ali. Eu fui na escola tinha a Terezinha Gobi, que ainda está viva aqui debaixo. Teve a Zeni Steven, que hoje ela está lá para Cascavel. Teve uma aula, dava cada 15 dias mudava um professor. Teve o Massimino Balém, que deu uns dias de aula. Teve o Fidêncio Daniel, que deu uns dias de aula. Mas passou um monte de professores, a gente passou. A mesma situação acontece com a saúde. A maioria das mazelas eram tratadas por benzedeiras e os partos eram realizados por parteiras. A parteira, tinha diversos, que era parteira mesmo, Cornela. Comadre Cornela, até levei para comadre, porque a minha velha, cada ano tinha um piazinho, uma menininha, então eu até levei a parteira para comadre. Era uma médica nisso. A Eva nasceu na mão dela também. A Eva tinha a língua grudada, ia ser muda. Ela cortou, operou na hora que nasceu. Dentro da minha casa. Com 9 anos, eu já aprendi a benzer. Que a minha mãe, daí, o benzimento dela não ensinou para ninguém. Ela sabia benzer de picado de bicho, benzia de queimadura, ela benzia das bichas, benzia de ar. E o finado, meu marido, a mãe dele ensinou ele a benzer cobreiro no canto da boca só. Daí vinha gente de fora para ele benzer, ele disse, mas eu não aprendi, malas pena para defender a família em casa, não. Vinham, buscava ele, não tinha um carro, buscava o cavalo, levavam lá e benzia. Uma vez tinha uma mulher ali, o filho dela foi pegado do Urutu, ele foi para o hospital, ficou 12 dias lá internado, no hospital. Daí ele disse para ela, agora tu vai para casa? Ela tinha só uma junta de boi, ela era viúva e tinha uma família grande. Tu tem só uma junta de boi, mas tu vende esses boi e traga aqui, nós vamos operar a perna do teu filho. Ela disse, eu vou para casa e vou levar ele para casa. Ajeitou lá, eles trouxeram ele e ela, mas muito contra, eles queriam operar, tirar a perna dele. Que disse que não tinha mais o que fazer. Daí chegar em casa, a minha filha disse, eu vou lá no pai, o pai vem benzer o grego. Não vai ficar para depois, já. Daí ela veio ali, contou, daí ele já foi junto com ela, benzeu. Quando foi no outro dia, o guri de noite já dormiu. E quando foi no outro dia, passou bom. E só tratou de sarar. Com 3 dias que ele foi lá benzer ele pegou o cavalo, montou o cavalo e veio. Se benzer, estava bom. Só deslocava-se para a sede de Coronel Freitas quando era algo extremamente sério. E o transporte era feito a carroça ou de caminhão com os Brustolin, que também foram os pioneiros em montar uma venda de secos e molhados. Aqui não tinha uma farmácia, não tinha nada, ficava alguém doente
O pai, uma irmã minha ficou doente, teve que ir até Xaxim de carroça para ir no hospital. Que esses anos diz que nem em Chapecó não tinha médico bom, assim, médico assim. Era em Xaxim o que mais tinha médico. O pai falava que não era como Chapecó. Xaxim era os médicos melhor que Chapecó esses anos. Mas eu fui umas par de vezes de caminhão até Coronel Freitas para ir no hospital. Aqui não tinha nada. Tinha alguma farmácia, sabe, pequena? Nada. Tinha que ir curado em casa, se tinha sorte, e senão morria e deu. E depois, fácil que era. O Cris ainda conhece, lá da Ilha Vermelha, lá em cima, morreu o Enjamo, outras pessoas, conheci tudo eles ali. Morrer lá, fazer a caixa, a facão, machado ali, enfiar o cara dentro ali, arrumar, e daí põe um pau em cima de tudo o comprimento, sem amarrar a soga aqui, uma soga ali, outra lá, em 4, 2 na frente e 2 atrás no ombro. De lá vim trazer ali, aqui na Santa Terezinha, embaixo, no cemitério. Cada lugar que largavam a caixa do morto, ficava uma cruzinha. Um dia tu subia de a pé ali, ó, tinha uma cruzinha aqui, uma cruzinha ali, uma cruzinha lá, e eram assim, cheios. Tudo que morria lá naqueles fundos da Ilha Vermelha, era tudo trazido aqui na Santa Terezinha. Tudo no MUC. O primeiro lampejo de modernidade em União do Oeste foi os secos e molhados da família Brustolin. Eles compravam dos colonos o excedente produzido e traziam para revender em Coronel Freitas, Chapecó, e das regiões como colonização mais antiga, traziam itens como tecido, como alimentos industrializados, que eram revendidos para os colonos. Um fato interessante também é que os Brustolin utilizavam o seu transporte, um caminhãozinho, para levar as pessoas para a cidade. Eles aproveitavam a viagem e levavam as pessoas para a cidade, como também em necessidades médicas. Que veio com um pequeno comércio, um tal de Brustolin. Que nem negócio de seco molhado, sabe? Era negócio de sal, açúcar, e era assim. E daí com aquilo lá começou a afrouxar um pouquinho o aperto, né? Porque era mais fácil também, só tinha que ter em Coronel Freitas. Quando a gente terminou o rancho, que te levar de Rio Grande, se termina, né? Moinho não tinha. Então foi muito difícil para a gente passar uns anos assim, sem pão. Sem pão? Sem pão, porque não tinha farinha, tinha que ir lá para fora, sem chuva. E o Rio Chapecó não tinha como passar. Então daí era mandioca, era o tempo das bobrinhas, não moranga, bobrinha. E ninguém morreu de fome por isso, porque tudo era bom. Depois daí tinha um comérciozinho ali, né? Tinha um comérciozinho ali dos Brustolin, compravam ali e de vez em quando o pai saía lá para Coronel e comprava o necessário. A mãe pegava na época de pêssego, aí quando o pai plantou bastante fruteira, aí começou a produzir pêssego, a mãe secava aqueles pêssegos lá, secado, né? E fazia o chá de pêssego para nós, ou com o nosso tomar café era o pêssego. Fazia chá de pêssego no lugar de café. Que daí não custa dinheiro, né, claro. Secava, não sei se tu já viu essas coisas, secava o pêssego, depois a mãe fervia e era um chá de pêssego. Os suínos, nos primeiros tempos, eram comprados e revendidos em Chapecó para o frigorífico Marafon e depois para Chapecó Alimentos. O campesinato e a venda de suínos deu início à movimentação econômica da região, que nessa época já pertencia a Coronel Freitas. Depois que nós entramos ali, que começamos a trabalhar, já nos mesmos dias, o finado pai começou a comprar uns porquinhos e foi. Dentro de 2, 3 anos que nós estávamos ali, já não faltava mais carne, porque os porcos criavam sorto.
Vendia, às vezes, os próprios moradores que tinha por ali compravam porco e daí nós tinha bastante, nós vendia. Ó, porco o pai vendia lá para Quilombo, São Lourenço, os porcos. Depois, quando começou a se criar porco, engordar, né? Vendia lá para a turma de São Lourenço, tinha um comércio lá, e de Quilombo, que ele vendia. Depois, daí quando o comércio começou a vir aí, né, daí vendia por aqui, né? Depois dos tempos, né, entrou os caras aí que botaram o comércio e vendia aí, né? E eu vim e comecei a lutar com porco. Quando eu comecei a minha vida, comecei a lutar com porco. E porco sempre foi. Não a parceria, nunca tive. Eu criava a minha custa, né? Mas no tempo lá, homem, que criava com milho e mandioca, pasto, eu fechei o fundo, tudo aqui, para porco e gado e tudo. Fechei 5 alqueires, 5 quartos aqui, no fundo, e criava porco aí. No começo pro Brustolin. Os 2 Brustolin. Que eles tinham a venda lá e eles vinham carregar com a picape. Daí mais abriram um pouco as estradas, mal. Daí então ele vinha carregar. Brustolin, depois mais tarde o Pedot. A ausência do Estado durante todo esse tempo sempre foi presente, o que levou ao desejo da emancipação na década de 1980. Todo e qualquer serviço bancário, burocrático só poderia ser feito em Coronel Freitas, como também as questões médicas. Ao longo do ano de 1988, iniciou-se um movimento onde colheu-se assinaturas e organizou-se toda a parte legal que proporcionou a emancipação e a chegada dos serviços tão esperados pela população. Que nós queríamos criar município. Para começar, porque nós tinha que pegar uma nota fiscal, tinha que ir para Coronel. Tu precisava de alguma coisa, tinha que ir a Coronel. Nós pertencia lá, então tudo que tu precisava, tu ia no banco, precisava lá. E daí fizeram, né, papel, pedido e tal, e nós assinamos, e saímos nas comunidades para assinar também. Nós íamos nas comunidades, né, para explicar que a gente queria se criar um município aqui, né, que era junto com Jardinópolis, que foi um pouquinho meio difícil, porque nós queríamos aqui, Jardinópolis também queria, né, então foi feito, por isso que saiu a União do Oeste. Foi uma união que se criou para tentar unir os 2 municípios. Era para melhor, né, para vir município, comprar alguma máquina. Então disse, vamos criar um município, se nós conseguir criar um município, vai ser um benefício para o povo aqui, nós achamos, né? 5 de janeiro, 5 de fevereiro, coisa assim, veio o despacho. União do Oeste é um município vibrante, com uma população estimada em 2.801 habitantes, que ocupa um território de 92,857 quilômetros quadrados. Com uma impressionante taxa de escolarização de 100% entre crianças de 6 a 14 anos, a cidade reflete o compromisso com o futuro de seus jovens. Sua economia dinâmica e em constante crescimento é sustentada por um povo trabalhador e dedicado, que dia após dia constrói as bases para o progresso e o desenvolvimento da região. União do Oeste é, sem dúvida, um exemplo de resiliência e força comunitária. E um lugar onde o potencial de crescimento parece não ter limites.